Pode ir gravando. Amém. O texto que nós vamos trazer vai ser 1 João, capítulo 1, versículo 7. A palavra do Senhor fala assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Até aí. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós continuamos clamando pelo sangue de Jesus. Senhor, através da sua palavra, Senhor, nós clamamos que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Nos dar direção daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, que a sua palavra possa surgir, Deus amado, efeito no nosso coração, Senhor. Senhor, que nossos corações agora, Senhor, possam estar desligados de tudo que é do mundo, Senhor, para que possamos absorver, Senhor, os ensinamentos do reino, Senhor. Fala conosco, Senhor, suplicamos, Senhor, a tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. Nos ensina a andar na sua luz, a caminhar contigo, Pai. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Sexta-feira passada, o Senhor, ele revelou que ele queria que fosse falado a respeito de louvor. Ele trouxe a respeito de louvor, e o Senhor, hoje o Senhor quer falar a respeito do clamor pelo sangue de Jesus. O clamor pelo sangue de Jesus, ele é uma doutrina bíblica. Pode voltar lá naquele outro. O clamor pelo sangue de Jesus, nós vamos trazer para que a gente possa entender o que significa o clamor pelo sangue de Jesus na nossa vida e como tudo começou. Pode passar. A gente vai ver o clamor pelo sangue de Jesus aqui, lá no primeiro ano, quando começou o clamor pelo sangue, é porque quando o Senhor criou o homem e a mulher e houve uma desobediência, teve que ter uma morte para servir para o pecado daquele homem, para tapar a nudez daquele homem. Foi a primeira morte, o primeiro sacrifício. E aquele animal que morreu, ele já começava a apontar para o sacrifício de Jesus, para o cordeiro. Então, o Senhor, ali não dá para ver os textos, né, Miriam? Tá muito... Gênesis, tá. acho que 3, Gênesis 21. 3, 21. Então, vocês não precisam abrir, mas vai estar lá em Gênesis. Acho que é 3, 1. Não, acho que 21. 3, 21. Então ele fala assim que e fez o Senhor Deus a Adão e a mulher túnicas e os vestiu. Porque o pecado faz separação de nós do nosso Deus. E através desse pecado houve um rompimento da relação do homem com Deus. E o Senhor, como é onisciente, o Senhor proveu para eles então túnicas para os vestir. Ali, essa morte foi uma morte espiritual, mas eles também perderam o direito da eternidade com Deus. Houve esse rompimento. Pode passar o próximo. Pode passando. Ali está mostrando a criação de Deus, que o Senhor fez tudo para o homem. O Senhor sempre fez o melhor para o homem. Ele estava lá nesse lugar maravilhoso, né? Mas ele teve a desobediência. Não está conseguindo passar? Vamos ver se ele passa sozinho aqui. Eu não consigo passar lá. Então ele teve a desobediência, né? Que todo mundo sabe que não era para comer o fruto. Ah, não faça isso, meu filho. Às vezes a gente faz, né? Faz isso. Você sabe que não é para fazer, faz. A desobediência, toda a desobediência, que é o desobedecer da vontade de Deus, ele traz a separação. Alguém pode abrir Gênesis 2:16? Lê para mim 16 ao 25. Aqui, ó, vou assim. Tá. Então, apareceu o texto lá. Então, a desobediência ali falou que não era para comer do fruto, porque se comesse, pode passar o próximo. Se comesse, certamente morrerá.
sei se é maçã, né? Mas Era o fruto. pode pensar na maçã se quiser. Então, essa desobediência da vontade de Deus, ela trouxe a consequência. Quais foram as consequências da desobediência? Quem sabe responder? Quando eles obedeceram, quais foram as consequências que o pecado trouxe ali? A desobediência de Adão e Eva à vontade de Deus. Todo pecado traz Ah, consequência. Tiveram que trabalhar, né? A consequência para o homem foi ter que trabalhar, para a mulher é ter dor. A terra começou a produzir cardos e abrolhos, né? Praga, né? Eles tiveram. E a morte, né? Também, né? E a consequência do pecado é a morte, né? Primeira Eles eram coisa, eles eternos. foram expulsos, né? E antes a mulher podia ter filho Foram sem ter dor. expulsos da presença de O Deus, pecado é ter dor. né? Acho que o mais doloroso ali é eles foram expulsos, porque eles tinham uma intimidade maravilhosa com Deus, né? A primeira dor deles foram isso, né? O pecado fez com que eles começassem a se esconder. Pode passar. Então, muitas percas, né? Muitas percas, saíram do paraíso, perderam essa intimidade com Deus. E o Senhor preparou ali o cordeiro que fez as túnicas para eles. Interessante desse cordeirinho aí que eu vi. Eu não sei se foi uma palavra que eu vi de um pastor, ou se foi uma pregação, que interessante desse cordeirinho, diz que Adão brincava com ele, né? O cordeirinho brincava no colo dele, tá? Primeiro derramamento de sangue que É. Adão viu. Justamente, para ele foi muito dolorido ver aquilo, Eles nunca porque viram morte. justamente Eles nunca tinham visto uma o morte. animalzinho era um animalzinho de Sim. estimação dele, igual a gente ter um poodle ali, tá? Sim. Nossa, Ó, como que foi? então, a solução de Deus para Adão e Eva, neste ato, apontava para o sacrifício do cordeiro. João Batista, quando ele olha Jesus, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode passar? Então, isso que o Moisés falou, quando, lá no Egito, pode passando. Eles perderam o direito Isso eu já falei. Lá no Egito, quando o povo estava escravo, e aí para o povo sair do Egito, eles tinham que. Teve uma orientação do Senhor. Eles saíram um livramento através do sangue. E esse cordeiro que ficou lá com a família, ele também, a família conviveu. Não foi só catar o cordeiro, não catar o cordeiro, já mata, já passa o sangue, não. O cordeiro tinha que conviver com a família. As crianças brincavam com o cordeirinho, eles tinham que conviver com o cordeiro. Depois, no dia X, o cordeiro ia ser sacrificado. Isso aponta o quê? Que o Cordeiro de Deus, ele teve, era o filho amado do Pai. E o Pai ofereceu o seu filho como sacrifício. Foi doloroso para o Pai. Era doloroso para aquela família que estava com aquele cordeirinho brincando, coisa mais linda. Eu lembro do Moisés, com aquele cordeirinho, que quando eu ia lá, eu dava uma madeira para ele. Você lembra quando você sacrificou? Eu me neguei a comer? Me neguei. Ele queria falar, não, é churrasco, é outra coisa. Não, eu lembrava do cordeirinho que eu tinha dado uma madeira. Como é que eu ia comer a carne do cordeiro? Eu ia lá, tinha uma cadeirinha, Os porquinhos também, a senhora fala do porquinho ter que matar. Não, não é também. porquinho. As Não. galinhas. Viu? A galinha. Mas esse do cordeirinho do Moisés foi o que me trouxe mais dor. Porque eu dava uma madeira, ele era. E o cordeiro de sacrifício normalmente era até de 1 ano. Então você catava no colo, você fazia carinho, você dava uma madeira e o bichinho parecia um nenenzinho mamando. Parece. Eu falava, mas como que matou? Aquele coisa mais. Tadinho. Entendeu? Aí você imagina a dor da família ter que saber, puxa, esse aqui vai ter que cobrir o meu pecado. E isso, Jesus, o Pai, ele mostrou um pouquinho que ele teve que oferecer o filho dele. O amor maior da vida dele. O filho querido, o filho amado, que muito me comprazo, em favor do pecador. Ali adolescente troca pelos adultos. Porque está escrito,
Perigo. Perigo porque o pecado, né, afasta o homem de Deus. Então é um perigo, né? Ah, As más companhias, conversas, internet, tudo que do pecado, né? Então a Bíblia fala que o sangue de Jesus, o cordeiro, ele substituiu aquele cordeiro que matou, que foi morto lá para poder pagar as vestes, colocar as vestes lá. E o Senhor Jesus apontava desde a época de Adão que viria o cordeiro para o homem. Até Paulo ele fala que o primeiro Adão ele pecou, mas o primeiro Adão trouxe morte, mas o segundo Adão traria vida através do seu espírito vivificante, porque o sangue de Jesus ele aponta para o Espírito Santo, que traz vida. Porque aonde há sangue circulando, há vida. E a vida em nós é o Espírito Santo. Ali está falando assim que o sangue de Jesus tem o poder para perdoar todo o pecado. Por que nós clamamos pelo sangue de Jesus? Porque nenhum de nós é digno de chegar perante o Senhor. Nenhum de nós. Quando nós oramos, nós clamamos pelo sangue. Pode passar o próximo. Bloqueei o barulho. Eu vou bloquear. E o que é clamar? O clamor, ele é uma súplica. O clamor é uma súplica. Tá vendo aí, tia? O clamor é uma súplica. E o clamor pelo sangue de Jesus é uma súplica nossa, pedindo perdão pelos nossos pecados. Quando nós clamamos ao Senhor, você reconhece que você é pecador e que o sangue de Jesus é o único que pode te purificar. É porque assim, o pecado, ele tem cheiro. Ele fede. E o Senhor não pode ir com o pecado, porque Ele é santo. Então, quando a gente se apresenta para o Senhor, a gente tem o bom cheiro de Cristo. O sangue de Jesus nos permite chegar ao Senhor. Então, a gente está em nome do Senhor pedindo perdão, né? Porque quando nós clamamos ao Senhor, nós não clamamos por aquele sangue biológico, igual quando a gente corta um dedo e sai um sangue. A gente não está pensando naquele sangue. A gente pensa no sangue que foi vertido na cruz, no sacrifício dele pelos nossos pecados. Agora, quando nós clamamos, nós pedimos para que o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Olha lá. E o clamor pelo sangue de Jesus, tem que ser feito com um coração arrependido. Não é uma reza, um algo. Não, quando você clama, você está pedindo perdão dos seus pecados. Você está querendo entrar na presença de Deus, que é santo. Excelente. Nós viramos adolescentes. E eu queria perguntar assim, por que o sangue de Jesus nos purifica? Quando você clama ao Senhor, a Miriana falou que o pecado tem um mau cheiro. Quando você quer entrar na presença do Senhor, o sangue de Jesus nos purifica, porque quando você clama pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus te reveste. Quando você vai entrar, quando você vai fazer uma oração e você está clamando, o Senhor ele olha e ele fala assim, vou pegar o Moisés como cobaia aqui. Ele olha e fala assim, Moisés, pecador, não pode entrar na minha presença. Eu sou santo. Mas espera aí, ele está clamando pelo sangue do meu filho, pelo sacrifício do meu filho. Eu estou vendo meu filho agora, eu não estou vendo mais Moisés, eu estou vendo o sacrifício do meu filho. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, quando ele falou, Pai, está consumado, aquilo que o Senhor me entregou para fazer, eu entrego nas tuas mãos, está consumado. O que nos separava lá no Éden, que foi o pecado que nos separou, agora tem a chance de nos religar. Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O pai falou, está consumado, filho. Rasgou o véu do templo.
Quando ele rasga o véu do templo, ele fala assim, não precisa mais de um sacrifício de um animal. O meu filho foi o sacrifício perfeito. E Agora todo que quiser entrar na minha presença vai entrar pelo sacrifício do meu filho. é porque assim, né, no Velho Testamento, para você ter acesso ao Senhor, você precisava de um intermediário. Era do sacerdote, alguém santo numa posição, né? E quando o véu do templo se rasgou, quando Jesus morreu, agora não era mais pela lei que as pessoas seriam salvas, seriam pela graça. Então agora, quando a gente quer falar com o Senhor, se confessar os nossos pecados ao Senhor, a gente não precisa se confessar para ninguém, para o homem, né? Só se você quiser se acertar com aquela pessoa mais, a gente tem acesso direto com Deus. A gente não precisa do intercessor mais, do homem santo. Não, a gente pode falar direto com o Senhor. O véu foi rasgado. Agora a salvação é pela graça, não é pelas obras. É pelo sacrifício de Jesus, né? E quando devemos fazer o clamor pelo sangue de Jesus? Quando nós vamos começar um culto, nós começamos pelo clamor pelo sangue de Jesus. Quando você vai sair de casa, você vai pegar seu carro, dirigir, você faz um clamor, pede um livramento. Quando você está em dificuldade por qualquer situação, seja um pecado que está te afrontando, que você não quer pecar, seja alguém que você quer falar, que a conversa vai ser difícil, seja algo que você está precisando, você faz um clamor e ora ao Senhor, sempre começando com um clamor, para que você se apresente a Deus pelo sacrifício de Jesus. Aí você clama ao Senhor pelo sacrifício de Jesus, o Senhor vai te receber e você apresenta a sua necessidade. Nós não somos dignos, mas o sangue do Filho dele é. Esse sangue nos purifica. Então, tudo que a gente precisa, a gente clama pelo sangue de Jesus. Porque ele é o nosso socorro, o Senhor é o nosso socorro. E o Senhor vai ter misericórdia das nossas vidas. Então, é um recurso que nós precisamos usar muito. E numa situação de dificuldade, às vezes a gente tem alguma dificuldade, que aquilo fica vindo e voltando na nossa vida, uma certa dificuldade. O sangue de Jesus é uma arma espiritual. Ele é uma doutrina bíblica que o Senhor deixou exclusivamente para nossas vidas. Porque nós somos pecadores, Ele sabe que nós somos limitados. Vamos supor, eu vi um mousepad da Miriana ali, achei tão legal, queria pra mim, mas ela não quer dar pra mim. E aquilo ali tá me tentando a me surrupiar e levar embora. Treta, faz uma treta. A Ana gosta do... Eu acho que se eu não tô olhando para aquilo ali, Ana, eu acho que eu vou catar e enfiar na minha bolsa aqui, quietinha. Olha lá. Você ajuda, Ana? Deus tá vendo, hein, Ana? Ela tá rindo, né? Mas Deus tá vendo. Ela tá cachorrando. Ela gosta da... Então, se algo tá sendo para minha vida uma dificuldade, cortar a mão. né? Tá sendo uma dificuldade, o que eu posso fazer? Orar. Eu vou orar e vou clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Tira esse sentimento da minha vida. Aquilo ali vai continuar ali. Eu vou orar com sinceridade, com um coração arrependido ao Senhor. Senhor, eu não quero pecar. Não quero fazer nada que te desagrada. Tem misericórdia. É um exemplo, mas pode ser qualquer coisa na nossa vida. Você vai clamar pelo sangue de Jesus. Aquilo ali vai continuar existindo, não vai sumir dali. Mas aquilo para mim morreu. Glória Porque a o Deus. sangue de Jesus, ele fala que eu quero a vida de Cristo para mim e eu quero morrer para as coisas do mundo, das coisas que vai me afastar do Senhor, por pecado. Porque o sangue de Jesus é livramento contra o pecado na nossa vida. Nossa, eu queria muito fazer algo errado, Senhor. Eu queria, porque minha carne está querendo, Senhor. Mas eu não posso, porque eu sei que se não agrada o Senhor é desobediência. Mas aquilo está me tentando, Senhor. Eu queria falar aquilo que está coçando, está saindo da minha língua aqui, Senhor. Mas eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa que mostre que eu tenho os frutos do Espírito, Senhor, mas a minha carne não deixa.
Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Muda isso na minha vida. Trabalha isso. Senhor, eu não posso, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu clamo pelo sangue de Jesus. Senhor, ele está pedindo pelo sangue do meu filho. Puxa, aquela pessoa, aquela situação não vai mudar. Mas você morreu para aquela atitude, para aquela situação. Você faz isso. Eu tenho tantas experiências clamando ao Senhor nas minhas dificuldades. Às vezes na atitude que às vezes eu queria ter. Eu falei, não, eu vou clamar ao Senhor. Nossa, a atitude sua muda, o teu falar muda. Aquela situação que você ia pecar, você já morreu para aquela situação. É totalmente diferente. Se você não tem essa experiência, busca essa experiência com Deus. De clamar pelo Senhor Jesus, quando aquilo que você quer fazer, você sabe que não pode, mas você está sendo enfraquecido a querer fazer. E se você fizer, você vai pecar. E se você pecar, você está um pouco mais distante de Deus. E não só distante de Deus, mas tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Tem as consequências sim, também. Sim. Então, o que o Senhor quer nos ensinar é isso. O clamor de São Jesus é um recurso para a nossa vida. É um recurso, é um socorro que dá eternidade para nossas vidas. Então, o sangue de Jesus, ele é perdão, ele é livramento. Você viu quando eu falei lá do povo do Egito? Foi livramento, o anjo da morte passou, tem o sangue, aquele sangue representava. Sangue na porta, né? Representava o Senhor Jesus. E João fala, né, a respeito do cordeiro. Quando Abraão ele prepara o altar pronto para imolar Isaac. Imolar é sacrificar, porque antigamente se sacrificava, e o Senhor pediu para Abraão, e Abraão provou a fé dele. Ali o Senhor poupa Isaac, mostrando que ele não ia poupar o seu próprio filho. Abraão sentiu um pouquinho da dor ali, de que, nossa, meu filho amado, meu filho da promessa. Mas ele creu, mas ele sofreu aflição. Mas o Senhor mostrou com aquele gesto que um dia ele ia oferecer o filho no altar da cruz. Em favor da minha vida, da sua vida. E nós temos esse recurso do clamor pelo sangue de Jesus. Para nos purificar de todo pecado. Que é o texto que nós lemos. De João. Pode voltar. 1 Pedro, 1 João 1,7. Ele não está aí? Ele está lá no texto bíblico. E se andarmos na luz, a luz, ela fala da revelação. A luz fala de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos uma comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque o Espírito Santo é o que dá a comunhão. E quando o Paulo ele compara a igreja, ele compara com o corpo. E o que liga o corpo é o sangue que circula aqui da vida. E o sangue nas nossas vidas é o Espírito Santo. Então, ele que nos purifica de todo pecado. Não existe homem, não existe nada. É você com Deus, confessando o Senhor, buscando esse recurso, Senhor. Então, é isso que o Senhor tinha para as nossas vidas. O clamor pelo sangue de Jesus. Ore. Comece a sua oração pelo clamor pelo sangue. Vai sair de casa, não esqueça de fazer o clamor. Se tinha algo preparado na sua vida, o Senhor vai dar livramento. Se você está fazendo alguma coisa, está vendo que o negócio está enroscado, hoje está amarrado o negócio, parece que não sai, para tudo. Faz um clamor pelo sangue. Porque o sangue é livramento do mal. É livramento de setas e de perseguição. Porque o sangue te reveste pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo vai te dando a direção, te dando sabedoria. Quando você está no clamor pelo sangue de Jesus, você está na proteção do Senhor. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu sei que tem hora que a gente está... Bom, tô falando de mim, né? Eu estou com uma dificuldade e estou muito assim abatida. Aí eu começo baixinho a cantar. Que o anjo do Senhor está aqui agora. Eu começo a cantar baixinho, baixinho. Parece que eu tenho aquele alívio no coração, sabe?
À noite eu quase não durmo. Parece uma assombração. Eu deito na cama, eu preciso orar muito para poder conseguir dormir. Não durmo. E eu sou boa para dormir, viu? E agora eu começaria. Coloca um louvor, mano. Aí eu, não, eu fico, eu olho e eu, porque eu durmo ali no quarto esperando a cama do Roberto. Mas às vezes eu quero vir dormir aqui, mas ele fala pra mim assim, mãe, a senhora dorme na sua cama, porque quando eu cansar do meu quarto, eu venho pra cá, venho deitar aqui nessa cama, nesse quarto aqui. Então de noite ele fica assim, uma hora ele tá lá deitado, daqui a pouco ele já vem e já deita ali, daqui a pouco ele já vem e já deita aqui no sofá. Ele fica assim à noite, sabe? Então, e ali é o lugar que mais eu ouço o barulhinho dele. E aí eu começo a pensar, sabe, na situação. Aí o que me alivia é a oração. Porque a oração é um refúgio, né? É refúgio. Porque tem me aliviado. Meu filho dele fala, mãe, só tem que ser forte, mãe. Só tem que ser forte. Eu falei, eu tô tentando. Eu tô tentando. Quando eu vejo que a coisa está feia pro meu lado, eu começo a clamar ao Senhor. Eu peço para o Senhor dar força, né? Quando a gente Porque pensa que a gente é forte, a gente é fraco. quando a Quando a gente gente pensa que é fraco, a pede gente para é força para forte, né? Deus. Porque Sim. tem situação que é difícil. Só quem passa, né? Ele que sabe, né? Porque a dor do fim é da gente. Veio o filho da chega aqui e fala, mãe ama eu. Meu filho quer fogo na roupa, né? A senhora me ama, a senhora ama mais o Daniel, é o Moisés, é a Miriam. A senhora me ama eu. Falei, filho, agora chega doendo meu coração, de tanto que eu tenho amor nos vocês. E se eu não tivesse amor nos vocês, eu não tinha criado vocês. Então a gente é bem bobo, né? Porque a gente tá vendo as coisas ruins, a gente tem que estar desesperado. Não. Eu não desespero, eu fico sentindo, eu fico aquela dor Normal, né? amargurada, Tem né? sentimento, né? É só, Mas a senhora tá certinho, é né? O só nosso oração. recurso vem do Senhor, porque é o Senhor que sustenta pra senhora É, tá. não, A senhora está de pé, né? é só A oração oração da mesmo. senhora já percebemos que a senhora É, tá assim, ó. E Miriam, só queria comentar a respeito é só de Deus mesmo por nós. fruto do Espírito, né? Senti até no meu coração logo quando você estava falando sobre fruto do Espírito, obra da carne e o desejo do coração do homem, né? Que na verdade nós fomos concebidos em pecado, devido ao pecado original que tudo aconteceu, está em nós a, as manifestações das obras da carne, certo? Mas o que veio no meu coração é o fruto, né? Nossa, é, como assim o fruto, né? Naturalmente, é, o fruto acontece, uma árvore, né? Vai produzir fruto, certo? E nós, para a gente produzir um fruto diferente da nossa natureza, certo? Porque a nossa natureza sem Cristo é natureza caída, é natureza que manifesta as obras da carne, né? Aí a gente tem que estar cortado, né, da velha natureza e ligado na videira verdadeira. Aí a gente vai produzir o fruto do Espírito, né? Então, é, eu tenho sempre buscado e orado e falado, Senhor, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu e a velhinha, a gente, né, tem buscado produzir o fruto de quem está enxertado na videira verdadeira que é Cristo, né? Mesmo que a, a natureza humana, né? Ela pode manifestar um monte de coisa, mas a partir do momento em que a gente desejar, a cada dia, né? Pode ser que às vezes esse enxerto pode até, de vez em quando, a gente querer escapar da videira, né? Não, eu não quero ser desligado da videira verdadeira, eu quero estar ligado à videira verdadeira, porque eu quero produzir frutos, né? Frutos do Espírito, né? E é paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio.
tá? E quando essas coisas não tem lei, né? Pode ter a vontade, né? Então a gente tem que pedir, porque por um momento em que a gente é desligado da videira verdadeira, acontece um monte de coisa, porque o inimigo, ele quer, ele quer destruir, mesmo que seja por um momento, né? Porque o próprio Jesus Cristo, né, mesmo Filho de Deus, ele foi tentado, né, em várias coisas pelo diabo, e o diabo sabia, citou até a Bíblia para Jesus Cristo, né? Aí, em diversas situações, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de sua boca, né? E, eu vou te dar o mundo, né? E tá, e o Senhor que é Senhor de tudo, né? Só Ele adorarás, a Ele servirá. Então, o próprio diabo ele usa até citações bíblicas para nos desvirtuar, para poder justamente para querer nos confundir, né? Então a gente precisa realmente clamar para que o Espírito Santo dirija nossas vidas, né? Agora é época de nós clamar, mas clamar mesmo com lágrima no olho, porque o inimigo está rondando. Você não vê as escolas, como está tendo matança? Ele está rondando, ele quer Rugindo como destruir. leão, né? É, O meu avô, quando eu era Então, menina, quem tem filhos, né? Quem, por isso que a gente, por isso que o Senhor quer que a gente entenda o clamor pelo sangue de Jesus, porque o clamor do sangue de Jesus é livramento. Ensinar o filho a clamar, vai para a escola, vai clamar, vai trabalhar, vai clamar é, pelo sangue de Jesus. tá demais. Porque o sangue de Jesus, você clamou, o Senhor vai dar livramento. Você é, clamou ao Senhor, orou ao Senhor, mesmo que entra um filho adversário, o Senhor vai preservar os nossos, a nossa família, porque você está clamando ao Senhor. E o que vai acontecer? O adversário não vai te ver, porque você vai estar coberto pelo sangue. O sangue, ele nos esconde, porque o sangue, ele camufla nossas vidas. Porque o cheiro de Cristo, né? Quanto mais em Cristo nós tivermos, mais o adversário não pode chegar perto de nós. sim, Quando nós, quando as obras da carne se revelam na nossa vida, é porque naquele momento você está se desligando da videira. Você está um pouco afastado de Deus. Tá É sem a hora que você sangue, não né? está com aquele relacionamento bom com a sua família, com o seu cônjuge. É a hora que você está dando liberdade. É a hora da gente falar, puxa, preciso clamar ao Senhor, preciso reconhecer o meu pecado, confessar o meu pecado diante do Senhor. E a palavra diz que todo pecado confessado, deixado, ele alcança a misericórdia. Nós, Confessado e deixado. nós precisamos exercer o clamor. Às vezes é pequenas coisas. O Pablo está lá estudando, está com dificuldade na matéria. Para um pouquinho, larga tudo, vai lá, dobra o joelho. Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Senhor, eu não sei matemática, Senhor, isso não entra na minha cabeça, Senhor. Mas o Senhor sabe que o Senhor fez o universo. Eu clamo pelo sangue de Jesus, me ajuda. O Senhor conhece a minha necessidade, eu estou com um coração sincero ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. As dificuldades que se levanta, que você não pode. Às vezes até um serviço que a gente vai fazer, o negócio não quer dar Vou contar certo. uma Clama ao experiência. Senhor. Senhor, isso aqui pro Senhor não é nada, me ajuda. Destrava isso aqui, Senhor. advogados, Isso advogados, aconteceu médicos, muito médicos. comigo. Conta, pai. No trabalho e na polícia também. Principalmente na polícia. Nós temos ensinado isso pro Nelsinho. Todas Ela vai as fazer, ocorrências, né? eu clamava, Senhor, manda teu anjo na frente. Chegava lá, Tudo na paz, já. nunca tive dificuldade, nunca mais dei. Glória a Deus. E olha que eu prendi gente brigando com faca, sozinho. Levei o cara preso de circular. Eu trabalhei 4, 5 anos sozinho na viatura, porque não tinha parceiro. Aqui, ó, atendendo Vila Reis, aeroporto e Pirapó, toda essa área rural, tudo eu atendia sozinho, Um período que eu na viatura. tinha peão brabo naquela época. Eu ou ficava lá no Pirapó ou ficava na Vila Reis. Cada vez eu ficava num lugar, num modo. Mas, por exemplo, eu estava no Pirapó, surgiu uma bronca na Vila Reis, era eu que tinha que ir. E sozinho. E houve época que eu atendi, na Vila Reis principalmente, a pé eu ia atender ocorrência, porque não tinha viatura para nós trabalhar. Que dureza. É, Ia atender sozinho e a pé, pra você ter uma ideia. isso aí E no tempo nunca tive do dificuldade. Deus nunca me fez passar vergonha. Glórias a Deus. Nunca. Glória a Deus. Nunca. Então, Sempre me Uma deu fé vitória. provada. o clamor pelo Deus sangue de sempre. Jesus é para aquele que se coloca como necessitado. É verdade. É.
Então você vai se colocar como necessitado, sabendo para quem que você vai, é o seu recurso, né? Vamos clamar. Quer falar alguma coisa, Verinha? Não? Ah, quer falar alguma coisa? Viu? Eu estava falando sobre o que está acontecendo nas escolas. Quando eu era criança, meu avô não tinha estudo nenhum. Mas ele falava, às vezes nós sentava na beira do fogãozão enorme que tinha, e ele começava a contar história. Ele falava assim, olha, existe um livro da capa preta. Esse São livro, Cipriano. Livro de não, São Cipriano, né? esse aqui, ó. A Bíblia. Ah, da Bíblia. Esse livro, Não, Deixa, existe esse deixa ela livro é o falar. livro de Deus. um livro de Ele São falou, esse livro é o livro de Deus. Eu nunca li ele, porque eu nem leitura sei, meu avô falava. Mas esse livro, no fim dos tempos, quem vai sofrer mais vai ser as criancinhas, os inocentes que vão sofrer. Vai haver matança dos inocentes. E agora, com essa matança que está tendo, eu lembrei da palavra do meu avô. Na verdade, uma matança de inocente, a Bíblia está cheia, sempre teve. Porque os deuses pagãos, eles exigiam os filhos para ser jogados. O deus Maloque, jogavam os filhos, queimavam os filhos. Ai, Jesus. Então, ó, sacrifício, pirâmides, cada parte da pirâmide tem sacrifício. O adversário sempre quis nossos filhos. Egito, manda matar as crianças. Quando Jesus foi nascer, manda matar as crianças. Nossos filhos sempre vão estar no olhar do adversário. E muitos aí, muitos acham aí que os filhos foram criados para o mundo. Não, não, nós criamos filhos para o Senhor. Glória a Deus. Entendeu? O Herança adversário do sempre Senhor. vai querer. Ah, pode ir, mas deixa teus filhos aqui, não. Nenhuma unha vai ficar. O adversário sempre quis. Eu Mas recebi, o que é nosso nunca ele vai ter. eu recebi da internet algo que está acontecendo hoje no mundo, né? A China, eles estão usando feto, né, de crianças, né? Aborto e outras coisas, mas vai tudo para um laboratório, é processado lá, feito um pó e tal, uma pílula é, que eles estão passando no mundo aí dizendo que cura qualquer doença tal, o pessoal está doido atrás daquela pílula feita de fetos, de crianças e outras coisas mais, está uma doidura. E daí parece que descobriram, parece que um vírus, um fungo, qualquer coisa assim, que causava mal, aí a Anvisa e coisa e tal, o pessoal estava tentando bloquear, mas estava sendo contrabandeado e coisa e tal, porque diz que curava qualquer doença, é, essa pílula feita com feto, Meu né? Deus. E aumentando até o número de mortos, né? De coisa, incentivando o aborto para poder usar esses fetos. As próprias clínicas de aborto estavam mandando. Isso está acontecendo hoje, gente. Ah, mas Né, tem gente? muita coisa nesse mundo, se você for A caçar. Bíblia diz que o mundo jaz maligno, né? Nossa, Então tem por isso que muita nós temos coisa. que estar clamando mesmo. Tem que clamar Clamar mesmo. pela nossa vida, porque se a gente quer a vida eterna, a gente tem que estar clamando principalmente para a gente não pecar e viver em obediência ao Senhor, né? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Não, já tá Vamos bom. cantar um louvor e encerrar o nosso culto? Louvado seja o nome do Vou Senhor. colocar um hino aqui. Então, nós aprendemos sexta-feira passada que o louvor é uma arma espiritual e hoje nós aprendemos que o clamor é uma arma espiritual. O Senhor ainda vai falar conosco nas próximas sexta-feira das outras armas espirituais para a gente poder estar aprendendo com mais profundidade e usando, porque a arma não é para deixar guardado e nem enferrujado. A arma é para deixar lubrificadinha, preparada para ser usada. A bainha. Na hora que precisar, com a mão você trabalha, outra você tá com a espada trabalhando, que nem o povo construindo seus muros, né? De Jerusalém da nossa vida. Vamos cantar um louvor? É isso aí. Tem hora que você vai louvar, tem hora que você vai clamar.